Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, uma vez mais, Senhor Deus, para buscar Tua face, buscar Tua presença em oração. Aleluia, Amado, glórias a que Deus. sabedoria e revelação, pleno conhecimento do Senhor seja concedida a cada um. Abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso entendimento, abre-nos a Tua palavra nesta tarde de hoje, Pai. Nos faz conhecer o que por Ti nos é dado gratuitamente pelo Teu Espírito através da Tua palavra. No nome poderoso de Jesus, Senhor, abre nosso entendimento. E nos dê graça, Senhor, para mais do que aprendermos, Senhor, praticarmos, guardarmos a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. João 3. João capítulo 3, verso 16. Paulo. João 3,16. Quem pode fazer a leitura, por favor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 também. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18 também. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Esse texto é o texto mais conhecido, né, irmão? Da igreja do Senhor Jesus. Até das pessoas que não são crentes no seu evangelho. Mas eu, debaixo desses textos, eu queria perguntar para os irmãos, para as irmãs, na verdade, ó, qual é o propósito da morte de Cristo? Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou ser bem resumido, porque o propósito da morte de Cristo ele tem um alcance muito longo. Mas de uma forma bem simples, o que as irmãs conseguem pensar sobre a morte de Cristo? Por nós. Que ele queria salvar o mundo. Salvar o mundo. O que mais? Mundo em que sentido, mundo? Eu lembro da sua última aula que você falou que toda a criação, então seria todo o mundo. Se toda a criação foi corrompida pelo pecado, logicamente todo o mundo foi corrompido pelo pecado. Eita glória! Mundo como? Aleluia. Mundo como? Toda a criação. Toda a criação. Perfeito. Mais alguém com algum pensamento sobre isso? Por causa do amor. Tá? O amor dele o amor foi instrumento de Deus para que essa salvação acontecesse. Vamos lá. Mais alguém aí? Pode dar seu pensamento aí. Por que você acha que ele morreu? Por quê? Qual o propósito? O que ele queria alcançar com a sua morte? Para nos salvar? Nos salvar, salvar a humanidade, certo? Salvar a humanidade.
que nós não sejamos condenados. Para nos livrar da condenação. Glória a Deus, aleluia. Mais alguma? Para ter a vida eterna? Ou não? Para nos dar a vida eterna. Bora. Para dar a vida eterna. Mas Ele morreu por nós, somos pecadores? ele morreu porque somos pecadores. Aí foi o porquê que ele morreu. Mas o O propósito. propósito ao ser alcançado com a morte. Mas está certo, morreu porque somos pecadores. Para amenizar o pecado, né? Não tirar o pecado, né? Mas eu acho que é mais ou menos assim, para não existir pecados. Né? Para livrar do pecado, livrar Os do poder do pecados pecado. ocultos, profundos. Ele morreu na A senhora falou o quê? A senhora falou Livrar do pecado. era a mesma Eu não quero, eu não quero. Aqui, dentro do próprio texto lido, vocês já conseguiram todas as definições, estão corretas. Só com a leitura do texto simples. Aqui, ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, livrar da condenação, tenha a vida eterna. Aqui. Não para condenar, já foi, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui o mundo tanto serve para a criação inteira quanto para a humanidade. Aquele que nele crê não entra em condenação, mas quem não crê já está julgado ou condenado, portanto não crê. Então, o problema aqui não é porque ele não estaria condenado. Toda a humanidade já estava condenada. A única coisa que podia salvar a humanidade era Cristo. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Glória a Deus. No pecado em Adão, toda a humanidade já foi condenada à morte. A morte não era para ter entrado no mundo, não existiria. O propósito eterno de Deus não era que houvesse morte. Mas aí todo mundo foi errando e tendo suas próprias decisões por pecado, porque a gente tem costume de pôr a culpa na conta de Adão. E na conta de Adão a culpa nunca mais. Vamos ler um texto aqui, Romanos, capítulo 5, para ver que não está mais na conta do pecado de Adão. Vai, Romanos, É depois de Atos dos Apóstolos, Romanos, capítulo 5. E agora, Thaís? Romanos 5, versos de número 12. Peraí que eu tô vendo. Não pode fazer ali. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós, né, professor? Isso, só isso.
Lê de novo, pausadamente aí, por favor. Pelo que, como por um homem... Por um homem. Esse homem se chama Adão. Certo? Vai. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte assim também... Segura um pouco, ó. Por um homem, Adão, entrou o pecado. Na onde que o pecado entrou? Por Adão. Na onde ele entrou? No mundo. O pecado teve alcance no mundo. Esse mundo aqui não é só a humanidade, tá? É a humanidade e a criação. O pecado alcançou o mundo literalmente, inteiro. Tudo que estava debaixo do domínio de Adão. Olha só. Gênesis 1, 26, 27 lá, quando Deus vai fazer a criação do homem, fala que macho e fêmea os criou, disse multiplicar, frutificar, encher a terra, dominai sobre ela. O domínio do mundo estava em Adão. Adão foi colocado como administrador legal de todo o mundo, de toda a criação. Deus criou, colocou Adão para administrar a criação. Quando Adão entra em rebeldia, toda a criação entrou no modo de rebeldia junto. Não que a criação por si só é rebelde. Não é nem a palavra rebeldia correta. O correto é corrupção. Toda a criação entrou em estado de corrupção. A corrupção que veio por Adão alcançou o mundo inteiro. Não alcançou só a humanidade, a corrupção alcançou o mundo inteiro. O pecado é só da humanidade, mas a corrupção alcançou toda a criação. O pecado então é só para a humanidade e a corrupção a criação toda. Isso. O pecado é no homem, mas a corrupção que trouxe o pecado alcançou toda a humanidade. Muitas pessoas não conseguem separar esse ponto de pecado e de corrupção, mas é necessário ser separado. Depois a gente vai acabar mostrando alguns desses. Não vai ser a gente. Vai ser também. Então, primeira coisa, por um homem, Adão, entrou o pecado na onde? No mundo. E aqui o mundo a gente sabe que é os homens e também a criação generalizada. E aí, depois, ele vai dizer, e pelo pecado entrou a morte. E aí a morte ficou só no homem? Não. A prova que a corrupção alcançou todo mundo. Porque árvores morrem, peixes morrem, insetos morrem. Tudo morre. Todos os animais terrestres, animais que voam, animais dos mares, todos morrem. E o propósito eterno da criação não era ter morte de nenhuma forma. Então, o que fez a morte alcançar toda a criação, que é o que a maioria dos professores deixam passar, não pregam, não explicam sobre isso, é justamente isso. É algo que é chamado corrupção. Essa corrupção entrou em toda a criação. Alcançou todo o universo, causando morte, onde não haveria morte. Um exemplo. Vocês acham que um animal pode pecar? Não. Por quê? Porque ele é irracional? Porque ele é irracional. Ele não tem raciocínio, ele não tem consciência, ele não sabe. Não é que não chega a saber o que faz, mas ele não age com razão. Ele age com os instintos. O ser humano é o único que foi dotado de razão. Então o animal não tem como pecar. Mas ele tem como estar corrompido? Sim. Me dê um exemplo de corrupção no reino animal. Pode falar o que vocês acham. Se errar é bom. Cruzar com o mesmo sexo? Hã? Ele cruzar com o mesmo sexo? Cruzamento de animais com a mesma sexualidade é uma forma de corrupção dentro da criação. Por quê?
porque até os animais foram criados macho e fêmea para reprodução, com exceção aqueles que são assexuados ou hermafroditas, que existem dentro dos animais, que são hermafroditas. Então, todos os que são criados macho e fêmea têm um propósito de sua reprodução, continuação da espécie. Então, quando você vê um cachorro com um cachorro no meio da rua, isso é uma corrupção do animal. Ele não está pecando, mas mostra que a corrupção alcançou todo o universo, toda a criação. Vocês conseguem perceber isso? Deus criou eles com propósito, mas eles vivem outro propósito. É culpa deles? Não, é culpa da humanidade. Porque o pecado entrou no mundo e por meio do pecado entrou a corrupção que trouxe morte. Então a corrupção generalizada aconteceu dentro do universo. A gente já vai voltar aí para a leitura desse texto de Romanos. Então vamos terminar logo o texto de Romanos aqui para a gente seguir para outro texto de Romanos. O mesmo versículo que a senhora estava, a parte final. Daí tá o 13 ali, né? 12 aí. 12 e tal. Pelo pecado no mundo, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ó, veja bem, ele não diz assim, ó, presta atenção nisso, isso aqui, irmão. Toda a interpretação do texto tem que ser feita no texto, de forma honesta, sem inventar coisa. Por um homem entrou o pecado no mundo. Bom, eu estou finalizando no texto, provavelmente não está um ponto aí. Eu estou finalizando o pensamento aqui. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens. Então, o que passou de Adão para todos os homens, segundo o texto, não é o pecado em si. O texto está dizendo que passou a morte para todos os homens. E aqui está uma chave. Porque, em vez dele falar do pecado, ele fala da morte. Então, Romanos está falando que o pecado passou. Fala que a morte passou. E por que a morte passa? Porque todos pecaram. Não, aí depois todos pecaram também. Por que a morte passa para todos os homens? Porque ela pecou. Hã? Aí ela pecou? Ela pecou. Ela foi a primeira. Na verdade, Deus só contou como pecado de Adão porque a ordem foi para Adão. Ela foi a primeira a pegar e dar para o marido. Mas vamos lá. Ó, pensa comigo aqui, ó. Adão é o que da humanidade? Pai da humanidade, certo? Pai da humanidade. Vamos lá. Adão é o pai da humanidade. O pecado é cometido como? Qual foi o pecado que Adão cometeu? Desobedeceu a Deus. Desobedecer. O desobedecer foi o comer do fruto que Deus proibiu, sim ou não? Sim. A desobediência, ela é um pecado que foi praticado com o comer é no corpo, mas o desobedecer é do corpo? O desobedecer é de qual parte do ser humano? Da alma, porque a mente faz parte da alma. Lembre a alma. A alma é onde está a sua vontade, onde está o seu intelecto, onde estão os seus sentimentos e emoções. Então a desobediência faz parte da alma, sim ou não? Sim. Amém. Então, como ele passaria a desobediência da alma para as nossas almas? Sendo que as nossas almas não existiam em Adão ainda. Porque ele é o pai da humanidade. Ele
Ele é o pai da humanidade. Em que sentido? No sentido de espírito, de alma ou de corpo? De alma. Quem dá mais? Quem dá mais? Espírito. Todo mundo perguntou. Ó, nós somos descendentes de Adão fisicamente. Corpo. Física, corpo. Corpo. Eu acertei. Ô, Glória. É isso que nós somos descendentes de É porque ele Adão. foi o primeiro Toda a homem, né? semente da humanidade estava em Adão. Ele é o primeiro homem que vai liberar semente para que o óvulo de Eva venha produzir outras pessoas. O homem Adão foi feito alma vivente a partir do pó da terra. Gênesis 2:7. Soprou o Senhor Deus o fôlego de vida sobre o homem e este se tornou uma alma vivente. O corpo já estava formado, que Deus já tinha formado. O espírito já existia na eternidade dentro de Deus. Não tenho tempo para falar sobre isso aqui agora, porque é muito complexo o assunto. Vai muito longe. E a alma passou a existir quando o espírito, que era o fôlego de vida, entrou em contato com o corpo. O homem torna-se uma alma vivente. A essência do homem está na alma. Fala comigo, a essência do homem? A essência do homem. Vai todo mundo. A essência do homem? A essência do homem. Está na alma. Está na alma. Então, por quê? Porque é quem o homem é. O homem foi feito alma vivente. O homem não é um espírito que tem alma e corpo. O homem é uma alma que tem espírito e corpo. Embora alguns teólogos ensinam erroneamente que o homem é um espírito. Se for pensar do ponto de vista da eternidade, o homem foi um espírito na época que Deus fez o propósito de criação do homem dentro dele. Mas é um assunto muito complexo e longo para entrar nisso aqui. Mas a partir da formação do homem, o homem tornou-se uma alma vivente. O texto diz, o homem tornou-se ou foi feito uma alma vivente. Então a essência do homem está na onde? Na sua vontade, no seu intelecto, nos seus sentimentos. Porque isso é quem nós somos. É a expressão de quem nós somos. É a nossa vontade, as coisas que nós temos vontade. É a forma que pensamos, nosso intelecto e os sentimentos que produzimos. Então, isso é a nossa essência. E por que temos espírito e corpo? Temos o espírito para se comunicar com o mundo espiritual. Temos corpo para se comunicar com o mundo físico. Então, através da sua alma, você se comunica com o espírito, com o mundo espiritual através do seu espírito, com o mundo físico através do seu corpo. Diga amém. Amém. O homem foi feito dessa forma. Mas Adão não tinha um monte de alma dentro de Adão. Isso é impossível. Já pensou todas as almas de toda a humanidade dentro de um homem? Não existe essa possibilidade. Então, qual foi a lei natural para que fosse formada uma vida que Deus deixou? De novo. Qual foi a lei natural? Isso aqui vocês não acham na Bíblia. É uma lei natural. Uma lei natural que Deus deixou para que fosse criada uma vida, ou formada uma vida, existir uma vida humana. Uma vida humana. Homem e mulher, XY se encontram. O sêmen com o óvulo. Quando o sêmen fecunda o óvulo, a partir dali nasce uma alma. Se vocês não viram, depois procuram na internet o momento exato em que o sêmen fecunda o óvulo. Eu já vi um vídeo Gera assim. uma luz. Faz como se fosse uma explosão. Na hora. Muito Na hora gera uma luz. O que é isso? A vida passa a existir ali. No encontro do sêmen com o óvulo. Por isso que o cristianismo é contra o aborto, irmão. Em qualquer hipótese. Eu sei que tem as complexidades do que pode gerar um aborto, do que pode gerar um aborto, por que está sendo abortado, quais foram os motivos, as hipóteses, eu não vou entrar nesse ponto. Mas no geral o cristianismo é contra por causa disso, porque a partir do momento que o sêmen fecunda o óvulo, ali é gerada uma vida. Ela vai ter os processos de formação dela, mas a vida já existe ali. Quando isso acontece, que foi gerada essa vida, ali passa a ser uma alma. O
corpo não está formado, mas tem uma alma lá. Curioso, né? O corpo ainda não está formado, mas lá já existe uma alma que foi fecundada. E a partir dali é uma alma vivente, porque é um momento de formação. Da mesma forma que Deus formou o homem quando soprou sobre ele o fôlego de vida, este tornou-se uma alma vivente. E ali é uma alma vivente a partir daquele momento. Ensina ele a chutar. Então, é impossível nós estarmos em Adão em alma. Então, a corrupção da alma de Adão não foi passada para nós. Diretamente. Diretamente. Vou falar de forma bem clara. Diretamente, não. Mas de forma indireta e outros assuntos. Também não vou entrar nesse ponto agora. Então significa o quê? Que Adão estava em semente. Aliás, nós estávamos na forma de semente de Adão. O que significa isso? Que todo o potencial físico da humanidade estava em Adão. Genética. Fala comigo, geneticamente. Geneticamente. Então todo mundo é da genética de Adão. Todos os seres humanos. Geneticamente, nós estávamos em Adão. Fora disso, não existe possibilidade. Não estávamos em alma em Adão, não estávamos em espírito em Adão. Nós estávamos geneticamente em Adão. Então a corrupção, por meio do pecado em Adão, ele vai atingir qual parte literal do nosso corpo? Eu já falei do corpo. Então, o pecado e a corrupção, na verdade a corrupção que gerou morte, veio para onde? Para o corpo. Por isso que todos têm que morrer. Eu estou só explicando o texto de Romanos. Nem estou falando do alcance do pecado da humanidade, não estou falando como o pecado alcançou a humanidade, só falando o que o texto de Romanos está dizendo. Romanos 5:12. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. E por meio do pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Que morte que ele está falando? A morte física, em primeira instância. Só que Adão, no momento do pecado dele, ele morreu espiritualmente. E toda a humanidade no pecado está morta espiritualmente também. Sendo bem claro, eu não estou querendo dizer que o pecado não alcançou o espírito, alma e corpo. O pecado alcançou o espírito, alma e corpo. Vem pra cá, pai. Estou falando só acerca do texto de Romanos, interpretando ele como está no texto. E aí, o pecado traz a morte passa para todos os homens. Fala assim, o homem herdou. O homem herdou. Todos. O homem herdou. O homem herdou. É que vocês são mulheres, né? Eu falo Mas o homem em geral, né? Os homens juntos. Os homens também, vai. Os varão que estão ali atrás, vai falar assim, o homem herdou. O homem herdou. A corrupção. A corrupção. E a morte. E a morte. Então, geneticamente, por causa de Adão, todos vão ter que morrer. Todos, toda a humanidade. Por quê? Fala por quê? Por quê? Você já pensou numa forma? Uma forma. Pense numa forma. A forma foi feita com molde. Tudo que vai sair a partir do molde vai estar igual ou não? Vai sair com o formato da forma, sim ou não? Sim. Se a forma estiver amassada, Vai ser amassada. entenderam? Adão é o padrão da humanidade. Este padrão foi destruído ou corrompido, tudo que vem dele sai corrompido. Não tem como a humanidade sair sem corrupção, porque ele foi corrompido. E a partir dele, tudo que vem vai vir em corrupção. Se ele está em morte, todos os que vêm a partir dele estão em Morte. Conseguiram pegar esse ponto aí? Tá fácil o entendimento aí até aí? E aí o texto vai dizer, por isso todos pecaram também. Então, o que fez todos pecaram não foi o pecado em si. O que fez todos pecarem foi herdar a corrupção, que trouxe a morte. Porque você saiu de um corrompido, não tem como você não se corromper.
a corrupção dele passou para você de alguma forma. E de alguma forma você vai pecar. Não tem chance de você não pecar. Fala assim, quando eu, como alma, fui gerado no ventre da minha mãe, minha alma, que ainda não tinha tido nenhuma decisão, meu espírito, que ainda não tinha nenhum contato com o mundo espiritual, senão com Deus, vão se corromper, porque estão num corpo corrompido. Nossa, agora entendi. Então, o alcance do pecado não vem pelo pecado em si, mas pela corrupção que trouxe morte. E aí não tem jeito da alma e do espírito humano passar sem corrupção. Então seu ser, espírito, alma e corpo também foi corrompido. Não tem como se manter puro. Fala assim, por isso, todos falem, por isso, no tempo de decidir, entre o bem e o mal, a gente sempre erra. Não tem um ser humano. Porque o meu homem interior é de fazer na lei de Deus, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo Por causa cometendo. da corrupção na humanidade. Que loucura. Então, você não tem jeito, irmão. Quando você chegou na fase que você é criancinha, você é aquela criança inocente, igual meu netinho tá ali. Irmão, você já percebeu que uma criança daquele tamanho, embora ele não tenha pecado porque não tem consciência de pecado, ele já tem atitudes de corrupção nele? Ou por olhar e ver pessoas fazer, ou intrínseca de cada um deles. Cada criança tem uma tendênciazinha desde pequeno. Fala assim, tem respaldo na Bíblia? Tem respaldo. Tem um respaldo na Bíblia. Quando Deus foi destruir a humanidade no dilúvio, ele falou, porque os seus pensamentos são maus desde a sua meninice. Então, a corrupção, e nós estamos falando ali, uma criança de 1 ano e meio, estou falando. Ele não tem consciência das coisas. Ele não tem entendimento das coisas. Ele não entende as coisas direito. Mas ele tem inclinações. Por quê? Porque a corrupção alcançou a humanidade de uma forma geral. Fala assim, toda a humanidade foi corrompida em Adão. Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque Deus criou o homem conforme a sua? Conforme a sua? Imagem e? Semelhança. Tá bom. Quando o homem pecou, o homem continua sendo a mesma imagem de Deus? A gente ficou bravo. Continua? Quem acha que o homem continua sendo a mesma imagem de Deus? Não, você já falou, levanta a mão. Uma pergunta? Quem acredita que o homem continua sendo a imagem de Deus? A imagem e semelhança de Deus, o homem continua sendo? Então vamos lá. Gênesis 1, 26, 27. Vamos ler o texto, depois vamos ler outro texto. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ah, pode? Pode? Sim, senhor. Eu pergunto assim, se eu atribuir o controle da população ao pecado, eu estou certo? Como? E eu atribuir o controle da população ao pecado, eu estou correto? Como assim o controle da população? Porque
Porque as pessoas morrem em consequência do pecado. Sim. Ela deixou de seguir os mandamentos de Deus para pecar. Então, se não fosse o pecado, creio eu que a morte também. Você quer dizer que se o senhor não pecasse, o senhor não morreria? Sim, Morreria. da mesma forma. Da mesma forma. Porque nós somos descendentes de Adão. Diretamente, a partir do momento que a morte entrou no mundo, a morte passou a todos os homens. Meu texto que a gente deu. A morte passou a todos os homens. Com ou sem pecado? Com ou sem pecado. Porque o pecado já entrou na humanidade. Só que não existe forma de viver na humanidade sem pecado, sem ser Cristo. Entendi. Cristo foi o único. Santo. Tem outros que não tiveram pecado. Mas aí eu vou falar sobre isso já já. Sem ser Cristo. Mas aí tem um motivo porque eles não tiveram pecado. Porque eles não tiveram tempo de decidir entre o bem e o mal. Mas nasceram corruptos igual a Adão. Então, se chegasse, passasse o tempo da inocência deles, eles pecariam da mesma forma. Entendi. Quem lê aí? Versículo 26. Qual texto que eu falei? O Gênesis. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou. Então, o homem foi feito conforme a imagem de Deus. Diga amém. Amém. Só que aí a palavra é criou. Fala comigo, criar. Criar. A palavra criar, irmão, do hebraico é bará, que é criar do inexistente. Fala comigo, do inexistente. Então não existia nada, Deus criou. Só que criar é diferente de formar. Porque aqui Deus está falando de criação e não de formação. Deixa eu tentar explicar melhor. Lê o Gênesis 1. Lê o Gênesis 1 agora, verso 11 e 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ó, Deus disse para a terra produzir, sim ou não? Sim, E ele falou que a terra produziu, sim ou não? sim, E ele ainda viu e falou, é bom, sim ou não? sim. Agora abre Gênesis 2. Aí, Ivon. Eita, bebê. Vamos lá. Gênesis 2. Agora vê o 5. Olha o 5, irmão. Gênesis 2. Eu estou fazendo essa leitura para que os irmãos saibam diferenciar criação de formação. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Vocês viram isso? Pois até então não tinha nenhuma erva sobre a terra. Mas quando você lê o Gênesis lá, Deus não viu e não falou que é bom? Fala por quê? Por quê? Porque Deus trabalha a perspectiva da fé. Deus não exige do homem uma coisa que ele mesmo não faça. Ele trabalha crendo na própria palavra que ele diz. Ele diz e vê o que ele diz. A
fé é o firme fundamento daquilo que não se Vê, mas e a espera. prova daquilo que se. Espera. E aí, a linguagem de Deus é a linguagem da fé. Caraca. Ele sabia que ia fazer chover, que a terra produziria. Então, a partir do momento que ele fala, é do jeito que ele fala. Porque ele é Deus e sabe o que vai acontecer. Vocês estão aí? Diga amém. Amém, glória a Deus. E o Aleluia. homem ainda não tinha sido colocado na terra. Então, o que ele fala? Eu vou colocar a erva para crescer, vou fazer a árvore crescer antes de colocar o homem para cuidar disso. Isso vai virar um matagal gigante. Quando o homem for chegar, não vai ter aquele, como que é hoje? Cortador de grama, né? É. Não tinha cortador de grama. O trabalho que Adão ia ter. Até ele ser formado e colocar para cuidar de tudo aquilo. Vocês estão aqui? Glória a Deus, aleluia. Agora olha Gênesis 2:7. Porque Gênesis 1 criou macho e fêmea e viu que era bom e ordenou, porque aquilo lá é criação. Deus estava fazendo aquilo lá, a criação do homem. A criação do homem foi espiritual e a formação foi física. Repita isso comigo. A criação do homem A criação do homem foi espiritual foi espiritual. e a formação foi física. E a formação foi física. Ele criou do inexistente, depois vai formar a partir do existente. Gênesis 2:7. Essa palavra formar é azar do hebraico, que é daquilo que existe. Formação. Gênesis 2:7. Quem quiser ler, pode ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da Formou do terra. pó da terra. Pegou algo que existia e fez a formação. Sim. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o espírito humano. Lembra lá que quando Salomão vai dizer que o espírito volta a Deus que o deu, é o fôlego de vida. Então você, quando Adão, na verdade, quando foi formado, ele inspirou o fôlego de vida, soprado por Deus. Mas quando o homem morre, ele expira, ele solta o fôlego que Deus deu. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. alma vivente, uma alma viva dentro de um corpo. Então, o homem que já tinha sido criado em Gênesis 1, agora é formado em Gênesis 2. Vocês estão vendo isso aí? E aí a mulher, porque você vê lá na criação, macho e fêmea os criou. Aí tem gente que pensa, tem gente que até criou teoria que é um outro casal que não é Adão e Eva. Aí tem outros que dizem que era Adão com Lilith. É outra loucura. Não existe isso, essa possibilidade na Bíblia. E depois eu vou mostrar o porquê. Tem um texto que dá, que não existe essa possibilidade. Agora, Gênesis 2, versículo 18 e 19. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, então esse seria o nome deles. O 18, você não? Sim, 18 e 19. 19. Ah, sim, verdade. Pronto. Então, no 18, Deus olha para o homem e fala, não é bom que ele esteja? Só vou fazer uma adjutora. Diga amém. Amém, glória a Deus. Agora olha o 21. 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele se adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em mulher, e a trouxe. E disse ao homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ó. Então, por que Deus fez cair o sono sobre Adão? Está lá no versículo 20. Foi passando os animais e Adão olhou e procurou alguém que estivesse junto com ele. Não tinha. Deus esperou a necessidade de Adão de ter. E aí o Senhor faz cair o sono profundo sobre ele, das suas costelas toma
forma a mulher? Diga amém. E aqui é o primeiro caso de clonagem humana que deu certo. É clonagem, não. É feita pelo dono da raça. Mas ela já tinha sido criada conforme o homem foi criado, porque Deus criou o homem macho e fêmea. Homem ali não está falando do homem em si só, Adão, está falando da humanidade. A criação da humanidade foi para que houvesse macho e fêmea. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus forma o homem e do homem faz a formação da mulher, conforme a necessidade do homem. Diga amém. Amém, glória a Deus. Agora, os homens têm a imagem e semelhança de Deus, tanto Adão quanto Eva, eles têm a imagem e semelhança de Deus. Fala assim, porque não havia pecado. Em Deus há pecado, irmão? Não. Em Deus há corrupção? Não. Daqui a gente já tem a resposta. A imagem e semelhança que nós temos não é a mesma que Adão teve. Continua sendo imagem e semelhança de Deus? Continua, mas não perfeita, corrompida. Não é igual a mesma que Adão teve. Você não pode achar que você tem a imagem e semelhança de Deus que teve Adão. Porque essa imagem e semelhança foi corrompida. A primeira tinha a glória, a nossa não tem glória. Fala assim, Adão era um ser humano, e tinha a glória de Deus. E tinha a glória de Deus, aleluia. Fala, o resto da humanidade, depois do pecado, vem que nem Adão depois do pecado. Sem a glória de Deus. Sem a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão e foram da glória de Deus. A humanidade foi destituída da glória de Deus com o pecado. Havia glória em toda a criação. Eu vou repetir isso aqui. Havia glória na criação. O homem foi criado em estado de glória. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu mostrar o texto que eu queria mostrar, eu vou mostrar um salmo. Porque o homem foi dotado dessa glória. Não, queria sentar aqui, né? Eu peguei o banco pra mim, posso ficar Aqui assim. Meu chorão! Salmos 8. Abre aí no Salmos 8. Vamos ler do verso 3. Salmos 8, verso 3. 3 até 8. Vai ver aqui o que é dele. Vai lá na vaca com a pedra. Não, Tá cheio de pedra. não pode. Olha o Você imagina, irmão. Olha aquela árvore ali. Aquela árvore ali é o quê? Aquela maior ali. Essa tem as folhas bem verde. Verde bem claro. É a quaresmeira? Nele do 3. Qual? Essa daqui ou a de lá? Não, aquela que só tem os negócios em cima ali, ó. Aparece uma palmeira, mas acho que não. Não é? Então a folha dela é um verde bem vivo, sim ou não? Sim. Isso porque todo mundo está em corrupção e tem morte a partir dele. Agora você imagina a beleza de todas as folhas se não houvesse entrada a Seu corrupção limão no tá mundo ali, ó. e morte. Ali, ó, o limão. A beleza que haveria na criação. É nesse sentido que eu estou falando de glória, tá? Da criação. Não que havia luz na criação no geral, mas no homem, sim. Vamos lá. Salmos 8, verso 3, vamos ver até o verso de número 8. Quem pode fazer a leitura? Pode ser leitura comigo. Não pode. Ó. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Ó, essa tradução aí, É melhor o cair. ela usa a palavra, se não me falha a memória, Elohim para traduzir Deus. Mas que nessa tradução está anjos. Porque a tradução anjos cabe melhor. Qual é o versículo? 5. Versículo 5. Meu tá anjos. Anjos. Anjos, que mais? Anjos. Então, a tradução melhor para esse texto não é Deus, a tradução melhor para esse texto é anjos, porque está falando da criação. Então, pouco menor do que os anjos o fizeste. Vai, continua. É porque a palavra Elohim, ela serve para Deus, serve para anjos, serve para pessoas poderosas. Então não significa que a tradução esteja errada. Mas pelo contexto é melhor anjos do que próprio Deus, a palavra Deus. E de glória e de honra coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Olha o que foi dito do homem. E, portanto, pouco menor o fizeste do que os anjos. Fez um pouco menor. Fala por quê? Por quê? Por causa da criação. Porque ele foi criado fisicamente, em matéria. E os anjos estão em estado imaterial. Fazer uma pergunta: se eu quiser atravessar aqui sem usar a porta aberta, eu consigo? Não. O anjo consegue. Se eu quiser subir daqui ao céu em milésimos de segundo, eu consigo? Não. O anjo consegue. Mas se eu quiser dominar um cachorro aqui, eu consigo? O anjo não. O homem consegue dominar leões. O homem consegue dominar baleias, golfinhos. Por quê? Porque Deus deu essa honra de domínio na terra para os homens. Aleluia, glória a Deus. Foi para os anjos, isso é nosso. Por quê? Porque faz parte do mundo físico, não do mundo espiritual. Pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque fomos feitos fisicamente. Então existem coisas que nós não podemos fazer comparado aos anjos, velocidade e tantas outras coisas. Mas, olha só o que o texto diz: pouco menor o fizeste do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Então Deus deu para o homem duas coisas: glória e honra. E o homem com o pecado perdeu a glória. E a honra também. Não significa que o homem não é honrado por Deus, nem tenha algo da glória de Deus na sua vida. Mas a glória como era no estado original não existe mais. Essa imagem que nós carregamos hoje, e a imagem e a semelhança de Deus, foi corrompida por causa de Adão. Então qual é a imagem e semelhança que nós carregamos hoje? Gênesis 5. Tudo isso é para falar. Eu estou fazendo tudo isso daqui para poder falar do propósito, do alcance da morte de Cristo. Gênesis 5, verso 1, 2 e 3. Deixa ele um pouco do lado. Gênesis 5, verso 1, 2 e 3. Quem pode ler? Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem. Das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem. Então o homem foi criado por Deus. Então ele está dizendo que aquele homem de Gênesis 1, 26 e 27 que foi criado por Deus é o Adão. Vamos lá. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Ele chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então agora nós temos informações melhores.
nós temos aqui ele ajuntando a criação com a formação. Gênesis 1 está a criação separada, Gênesis 2 está formação separada. Em Gênesis 5 ele está juntando a criação com a formação e falando que é a mesma pessoa, é o Adão. Então, quando Deus criou a humanidade, o projeto da criação estava em Adão. Mas de Adão viria toda a raça humana, macho e fêmea. E aí, ele vai dizer que este Adão foi feito conforme a semelhança de Deus e conforme a sua imagem. Agora, no verso 3, olha quem vem Sete. Sete é o filho de Adão. E como ele vem conforme a imagem e semelhança de quem? De Adão. De Adão. Esse Adão estava sem pecado? Tá. Não. Aqui ele já tinha pecado. Já estamos em Gênesis 5, Gênesis 3 foi um pecado. Então aqui já é um Adão que já tinha pecado, já estava com a imagem e semelhança de Deus corrompida. Então o que nós herdamos foi algo corrompido, e não como Deus tinha planejado no projeto original. Fala assim, Cristo morre. Fala comigo, Cristo morre. Cristo morre. De novo, Cristo morre. Cristo morre. Para nos resgatar, Nos resgatar. nos restaurar, Nos restaurar. ao propósito original. Ao propósito original. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que você acha que quando ressuscitarmos, não vamos só ter o corpo transformado? Vamos ter o corpo transformado e glorificado. Por quê? Porque o homem perdeu a glória de Deus. E Deus vai devolver a glória para a humanidade. Vocês estão aí? Amém. Então, isso aqui é uma coisa tremenda. A morte de Cristo vai nos restaurar para um propósito original. A única diferença é que nós não vamos ter necessidade de casar-se, dar-se casamento e gerar mais filhos. Mas aí, essa humanidade teve a imagem e semelhança corrompida. E agora nós vamos entrar no ponto que nosso irmão estava falando ali sobre a questão da morte. Que se não houvesse pecado, não morreríamos. Mas para não haver pecado em toda a humanidade, precisaria Adão ter não pecado inicialmente. Porque por meio da corrupção dele entra a corrupção em toda a humanidade. Toda a humanidade entra em pecado também. Vamos lá. Romanos 5, de novo. A partir do verso de número 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, até a chegada da lei, o pecado estava no mundo. Mas não havia imputação do pecado, porque não havia lei. Vamos melhorar esse negócio. Fala assim, de Adão até Moisés, na lei, o pecado vinha, operava, mas ninguém tinha uma lei que falasse que aquilo era pecado. Exemplo. Qual era a única lei que havia para Adão? Graça. Não. Qual foi a lei que Deus deu para Adão? A ordem. Foi a única lei que Adão teve que obedecer foi essa. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, morrereis. O que levou à morte não era o fruto em si. O que levou à morte foi a desobediência a uma ordem de Deus. Então, aí o camarada comeu, entrou o pecado, entrou a corrupção, gerou morte. Então, a única lei que havia era essa. Foi a lei dada para Adão. Mas até chegar em Moisés, não tinha nenhuma lei. E como que a humanidade fazia? Mas o pecado já existia.
Mas como que eles iam saber que era pecado? Se não tinha uma lei que dissesse que era pecado. A única lei que tinha foi a que Deus deu no Éden. Não pode comer desse fruto. Mas agora eles já estavam expulsos do Éden, já estavam lá de fora do Éden. O pecado já estava operando na humanidade, mas não tinha nenhuma lei que dissesse que era pecado. E agora? Então a pessoa morria, porque ela estava uma descendente direta de Adão, mas ela mesma pecava também, mas nem sabia o que era o pecado. E agora? Será que assim a pessoa não sabia o que era pecado? Porque não tinha uma lei? Não existia motivo de punição, mas existia consciência de pecado. Fala, por quê? Porque Está em Romanos capítulo 2, abre aí. Isso aqui, ó, que nós estamos estudando aqui, do ponto de vista da teologia, chama-se amartiologia e soteriologia. Amartiologia é de amartia, do grego, que é pecado, mas logia que é estudo. Então, estudo do pecado, amartiologia. E soteriologia, que é soter, ou soteria, do grego, que é salvação. E logia, estudo. Soteriologia, estudo da salvação. Então, nós estamos estudando as duas coisas de um ponto de vista bem amplo aqui hoje. Tanto pecado quanto a salvação. Então tem gente que acha que teologia é um bicho de cabeça. Tem igreja aí que eu já fui assim. Quando eu era novo convertido, eu era um ferrenho criticador da teologia. Por quê? Porque eles pensam que teologia é só aquele monte de livro, um monte de palavra difícil, coisa que alguns ensinam até heresias mesmo. Então, acho que é uma coisa muito complexa. Vocês estão vendo que eu estou ensinando a palavra só para os irmãos. Texto a texto. Construindo o pensamento da palavra. Romanos 2, o verso. Verso 13 até o verso de número 15. Romanos 2, verso 13 ao 15. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Pronto. Então, olha só, irmão. Ele está falando já de um tempo de pessoas que houveram, que conheciam a lei, os judeus. Os gentios que não fazem parte do povo de Israel viviam sem a lei de Deus, porque não tinham os mandamentos, até que o cristianismo chegasse nos outros locais, para conhecesse os mandamentos, tudo. Então, os gentios viviam sem lei, os judeus viviam com a lei. Mas ele está falando que um judeu que não cumpre a lei é melhor ser um gentil que, embora não tenha lei, se vê a lei escrita no coração dele. Então significa que pessoas que não tinham a lei dos mandamentos de Moisés conseguiam viver o que havia na lei sem conhecer a lei. Vocês estão aí? Amando o próximo. Porque ele não precisava de uma lei para falar que se ama. Você pode amar por consciência, por humanidade. Então, o que temos aqui? O povo que viveu antes da lei de Moisés chegar, eles também tinham uma consciência. Eles também sabiam o que é certo e o que é errado. Porque alguém precisa ensinar para alguém que não precisa mentir? Alguém precisa ensinar para alguém que não precisa, que não pode se matar?
que não deve se matar? Porque a própria lei da vida faz isso. São questão de consciência e não de leis. Então, antes da lei havia consciência. E então alguns eram acusados pela consciência ou defendidos pela consciência, conforme está no texto. Então a mente e a consciência da pessoa acusa e defende ela, independentemente de leis. Isso está intrínseco em cada ser humano, está internamente em todos eles, tanto na mente quanto na consciência. Então, você fez o que é bom, tua mente te defende. Ou a tua consciência. Né? Você fez o que é ruim, vai ter acusação. Verdade. E às vezes, você fez o que é ruim, a tua consciência vai falar, não, você errou. E a mente vai falar, não, mas você errou por causa disso. Tem você porquê. fez por causa disso. Tentando causar um juízo de defesa e de acusação. Mas existem pessoas que agem bem sem lei. Enquanto existem pessoas que agem mal conhecendo a lei. E assim também o Evangelho. O que o texto estava mostrando é o pecado estava no mundo até antes da chegada da lei. Mas ele não está querendo fazer assim, mas então todo mundo era coitadinho. Não, existia consciência. Existia mentalidade. E eles tinham acusação e defesa, só que não havia nada por escrito que falasse, você não pode fazer isso, cara. Então a humanidade tinha qual desculpa? Mas então não pecaria não. O problema é que hoje os crentes querem agir assim. Nós pecamos porque Adão pecou. E querem jogar a culpa para Adão, culpa para Eva. E nós vimos que não é nem o pecado, segundo o texto, que foi passado a morte. E todos pecam por causa disso, por causa da morte, por causa da corrupção herdada. A corrupção herdada. Você é da corrupção que havia em Adão. Sua alma e seu espírito, quando você foi gerado no corpo, ele automaticamente já vem corrompido, porque o corpo é corrupto. Embora a sua alma nunca teve nenhuma decisão. Teu espírito ainda nem soube se ia buscar Deus ou se ia buscar um ídolo, se ia consultar um feiticeiro. Porque os pecados do espírito estão aí, estão na idolatria, estão nas feitiçarias, estão na busca de outros deuses. Aí que estão os pecados do espírito humano. Você nem sonhava com isso, porque você estava no ventre da tua mãe, mas teu corpo, que já herdou a corrupção de Adão, quando faz você nascer, quando você nascer, na hora da tua primeira decisão da tua alma, você já vai sujar, você já vai corromper, porque você nasceu corrompido, não tem jeito de você ficar com uma alma e um espírito sem estar corrompido. Quando nasce, já nasce corrompido, com inclinação pecaminosa, porque você é descendente de um pecador. Fala, eu sou descendente do pecador Adão. Não tem jeito de ser. Você peca no espírito, você peca na alma, você peca no corpo. E onde fica a santidade nisso? Hã? Onde fica a santidade? Daqui a pouco a santidade só fica em Cristo. Outra. Quando você vem, o seu espírito no corpo, no teu corpo, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o teu espírito lá já vem morto. Fala, por quê? Por quê? Se eu não pequei junto com Adão? Você não peguei com Adão? Você não pecou com Adão, você estava geneticamente Adão. E por que teu espírito já vem morto? Porque toda a humanidade, todo o mundo foi corrompido após isso? Porque o espírito em Adão, antes da queda, tinha o Espírito Santo junto com ele. Porque quando fala o texto lá, fala, soprou o Senhor Deus sobre o homem o fôlego de vida. Aquele soprar é uma ação do Espírito de Deus trazendo o espírito humano para o homem. E ele fica lá com a glória que o homem tem. A glória que o homem perdeu foi a presença de Deus dentro dele. A glória de Deus que havia no homem era a presença do Espírito Santo nele. E aí quando ele peca, ele morre. Ele morre no espírito, morre na alma, morre no corpo. Efésios 2
diz que estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, o Espírito de Deus, que era a conexão do homem com Deus, foi perdida com o pecado. Então, quando você nasce no ventre da sua mãe, o seu espírito humano não tem o Espírito de Deus junto com ele. Fala, por isso, fala com vontade, por isso, a necessidade do novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Porque o novo nascimento não acontece nem na alma nem no corpo. O novo nascimento acontece no espírito. Eita, glória a Deus, Você precisa nascer de novo. A necessidade de nascer de novo vem disso, porque o seu espírito humano não tem o Espírito de Deus. Espiritualmente você já nasce morto. Fala assim, a morte nada mais é do que separação. Quando o homem pecou, espiritualmente morreu. O que é espiritualmente morrer? Separou-se de Deus. Seu espírito foi separado do Espírito de Deus. O que é a morte física? Separa o espírito da alma do corpo. O espírito volta para Deus, o corpo vai para o pó e a alma segue o destino eterno. E o que é a morte eterna? A morte eterna é o homem com alma e corpo lançado no lago de fogo e enxofre, eternamente separado de Deus. Então o conceito de morte na Bíblia é separação. A morte espiritual separa o espírito do homem do Espírito de Deus. A morte física separa o espírito e a alma do corpo. O espírito volta para Deus, o corpo vai para o pó e a alma segue o destino eterno. E a morte eterna é o conceito da alma e do corpo do homem eternamente separado de Deus no lago de fogo e enxofre. Isso é a segunda morte, que está lá em Apocalipse 20. Que os homens vão ser julgados, vai ser abertos os livros, serão julgados pelas obras que tiverem feitos. Isso já ressuscitado. E depois serão ressuscitados. Não pode. E lançados no lago de fogo e Vai enxofre. ser jogado de corpo, alma e espírito. Não Vão pode. ser lançados Tudo com o isso seu vai. ser inteiro. Apolo. Eu não entendi a parte do corpo. O corpo físico, realmente? Corpo físico. Vai também. Ressuscitado. Vem aqui. Eles vão ressuscitar para a morte eterna. Jesus fala sobre isso. Alguns Eu achei que ressuscitarão seria para a vida espírito, eterna né? e O outros alma. para a morte eterna. Vai corpo, Porque quando a alma e pessoa morre, não tem a fase de decomposição. Sim. Deus vai fazer a ressuscitação de todo esse corpo. Nós vamos ser ressuscitados no arrebatamento, sim ou não? Sim. Deus vai ter que fazer o processo da sua ressurreição. Fala o que Deus precisa para isso. Ele precisa pra isso. Um átomo. Um átomo. 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 Da célula. Os prótons, nêutrons, elétrons. É o átomo. Uma partícula de um átomo seu que estiver no mundo jogado, a partir desse átomo ele pode ressuscitar todo o seu corpo. Fala por quê? Porque tem o Salmo 139, verso 16, está escrito assim: Tu viste a minha substância ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, uma a uma, quando nenhuma delas existia. Deus pegou todas as informações genéticas que você tem do seu ser, colocou ela em um livro. Quando chegar o tempo da ressurreição, se não houver nenhum átomo seu espalhado no mundo, porque sempre fica um átomo, Deus vai pegar as informações do livro eterno dele e fazer a recomposição do teu corpo para te ressuscitar. Eita, glória. Aleluia, glória a Deus. Mas todos vão ressuscitar, seja para a vida eterna ou seja para a morte eterna. Porque a morte eterna é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20. Essa ressuscitação é só se a pessoa Tem que perder a vigiar para não ir. Repreender não vai resolver isso. Essa ressuscitação é só se a pessoa perder a salvação, se a pessoa for pro céu, tá salva. Não, eternamente. Ela fica quieta. O corpo dela fica quieto. O corpo fica quieto, não, vai ter muita coisa para fazer com o corpo ressuscitado. Glória a Deus, aleluia. A eternidade é mais do que a maioria das igrejas ensina, glória, glória, aleluia, eu passarei cantando santo, 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 é muito mais do que isso. Voltando. Então, existe o período da época que é só uma consciência até a chegada da lei. Mas, então o pecado não era imputado porque não havia uma lei clara. Mas com a chegada da lei, acabou a desculpa da humanidade. Ninguém mais tem desculpa. Existe uma lei. 5,14 agora. Romanos 5,14.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. No entanto, a morte reinou desde Adão até? Então, mesmo sem que houvesse uma lei que falasse alguma coisa, a morte está matando, filho. Todo mundo. Saiu de Adão, morre. Saiu de Adão, tem chance. Conhecendo lei ou não, Morte. vai embora. A morte pega. Mas olha só, Não. o texto vai falar, Não. reinou desde Adão até Moisés, Não. mesmo sobre aqueles Falei não. que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Adão. E quem são esses que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão? Ainda nem havia Israel, só todo mundo era gentil nessa época. Não existia separação, só havia Amanda, humanidade. Não traz tinha a garrafa lá de gentios água e pra mim, Israel. rapidinho. Gentios é um conceito que vai aparecer quando Deus cria a nação de Israel. Quando Abraão gera Isaac, Jacó, depois Jacó, as 12 tribos, quando formam as 12 tribos, vira uma nação. A partir dali vai fazer a diferenciação de Israel e os gentios. Antes disso, É todo mundo eram gentil. só nações. Então quem é? Quem são as pessoas que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão? Fala assim, toda criança Toda criança. que foi abortada Peraí, Amanda. ou que morreu Fecha. no período de inocência. Cuidado pra não acabar que eu vou fazer mamar pra ele depois. Irmão, tem criança, aqui eu estou falando de aborto natural, tá? Mesmo que fosse algum outro tipo de aborto. Eu prefiro acreditar que não houve nesse período da humanidade, mas é capaz de haver porque o pecado teve proporções dele. Então, mesmo um aborto que foi natural, a criança nasceu, morreu por qualquer motivo que seja. Ela é alguém que não pecou a semelhança da transgressão de Adão, mas teve que morrer. Porque o pecado entrou no mundo. E o pecado trouxe morte. Mesmo sobre quem não pecou a semelhança da transgressão de Adão. Então, quem são as únicas pessoas sem ser Cristo que não pecou a semelhança da transgressão de Adão? Crianças que foram abortadas ou sofreram aborto e crianças inocentes que viveram durante a fase da sua inocência, não teve consciência para decidir entre o bem e o mal, com racionalidade. Então eles morreram sem pecado, mas mesmo assim morreram. Estão aí? Glória a Deus. Fala por quê? Por quê? Porque eles já nasceram corrompidos. Toda criança que nasce já corrompida. Porque o corpo dela está em estado de corrupção. A alma dela ainda não decidiu pelo pecado, mas o espírito dela já está separado de Deus. Fala assim, todo ser humano que nasce, já nasce morto. É morto espiritualmente, porque eles não têm conexão com Deus. Então, no momento de decidir entre o bem e o mal, eles vão decidir o mal. Porque eles já nascem corrompidos. Isso é o que alguns chamam de nascer em pecado. Vocês estão aí? Glória a Deus, aleluia. Esse é o alcance do pecado na humanidade. Então Cristo morreu por causa disso, porque não tinha como resolver esse problema sem ser a morte dele. Então, todos que morreram, morreram porque geneticamente já vem de Adão. O espírito deles já nasce morto. O corpo, quando a criança nasce, já nasce com o espírito dela morto, distante de Deus. São inocentes. Então, e por que Jesus falou que das crianças é o reino de Deus? Por causa que ele não está falando de uma criança que não tem, de uma criança que já decidiu entre o bem e o mal, tem pecado. Ele está falando da fase da inocência da criança. Porque Adão viveu uma fase da vida dele mas no momento entre decidir o bem e o mal, Cachorro, não ele pode. decidiu o mal. Isso é por quê? Porque ele foi o único que teve a decisão perfeita, sem tendência nenhuma. Porque ele carregava a imagem e semelhança perfeita de Deus.
Ele tinha a imagem exata, perfeita de Deus. Ele teve uma decisão perfeita da sua vontade intacta. Sem o lado corruptível sem um dele. fator de corrupção anterior. Sim. Então ele tem uma decisão perfeita e ele decide perfeitamente errado. Perfeitamente errado. Não tem como falar disso. Então ele faz essa decisão. E aí o pecado trouxe a morte. E a morte passa a todos os homens, por isso todos pecaram também. Então, a corrupção que trouxe morte, trouxe a morte espiritual antes de trazer a morte física. Nós somos herdeiros dele geneticamente. Só que a humanidade foi criada para ser espírito, alma e corpo. Diga amém. Amém. E quando você vai nascer no ventre da tua mãe, que Deus vai soprar o fôlego de vida, vamos dizer assim, soprar o fôlego de vida, que não é um sopro de Deus, na verdade, é uma lei natural. Quando a semente fecunda o óvulo, ali nasce uma alma vivente. Então, a partir dali tem espírito, alma e corpo. Só que o espírito que está ali não tem mais o espírito de Deus, já nasce morto. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então, é impossível que quando chegue a fase da decisão, da saída da inocência para a consciência, a criança não decida errado. Porque ela já está em um estado corrompido desde o nascimento. Vocês estão aí? Diga amém. Então ela decide erradamente. Pode falar. Só concordando. Estava glorificando a Deus. Amém. Isso aqui é o que trouxe o fator para a morte de Cristo. Se não houvesse isso, se não houvesse o pecado em Gênesis 3, sairia, irmão. Fala assim, se Adão, vai falar com vontade, se Adão decidisse obedecer a Deus, aconteceria o seguinte, pularia de Gênesis 3, da tentação do diabo, para Apocalipse 21 e 22. Para Apocalipse, tô conseguindo terminar. Apocalipse 21 e 22, com a Nova Jerusalém. É verdade, metade das coisas, aliás, nada ia ter tido, né? Não, ia haver várias outras coisas, mas tudo sem pecado. Glória a Deus. Vocês estão aí? Glória a Deus, aleluia. Na hora da tentação lá, Gênesis 3, se Eva falasse, Adão, a serpente aqui ó, fez a proposta. O que você está achando desse negócio aqui? Mulher, isso aqui foi o que Deus falou para não fazer. Vigia. Aí os dois botavam a serpente para fora. E aí, quando Deus chegasse na viração do dia, aí Deus ia encontrar Adão na porta do jardim do Éden. Adão ia falar, entra, Senhor. Em vez de se esconder no meio das árvores, ele ia falar, Senhor, entre. Aí o Senhor ia entrar. Aí ele ia falar, Deus, a serpente veio aqui, fez a proposta para minha esposa. Ela me contou, nós não aceitamos, expulsamos a serpente. Aí Deus ia falar, agora então, vamos cear juntos. E Deus deixaria o homem comer do fruto da árvore da vida, porque nunca proibiu. O homem decidiria. Bom, você já imaginou se em vez de quando o diabo falou assim, ele fala, não como não. Aí ele fala, mulher, ó, tem uma árvore aqui que Deus falou que é a árvore da vida, vamos comer dessa daqui. Nossa, ia ser como? Não pode. Não Poderia comer da árvore da vida. Eles viveriam eternamente. E quando chegasse Deus, eles iam falar, Deus, nós expulsamos essa serpente e eu fiz uma ceia com a minha esposa aí. Glória a Deus, aleluia. Então as possibilidades que poderiam acontecer. Deus ia falar, você foi obediente, você passou no teste. Você foi provado e foi aprovado. Glória a Deus. Então o homem teria vida eterna. Abaixo de obediência e não da desobediência. Aleluia, glória a Deus. Fala assim, se o homem obedecesse, viveria eternamente. Não, mas a desobediência trouxe morte espiritual, trouxe morte física, trouxe morte eterna. Olha quantas consequências do desobediência. Trouxe a morte nos 3 estágios, espiritual, física e eterna. Agora eu fiquei por como que eu vou Jesus, irmã, Jesus. Vocês estão aí? Aleluia.
Pularíamos de Gênesis 3 para Apocalipse 21 e 22. Agora eu faço a pergunta: se fosse você no lugar de Adão, você acha que você faria o quê? Adão é o representante legal de toda a humanidade. Deus sabia que toda a humanidade pecaria. E deixou um representante legal dela. Tinha que existir um culpado. Não tinha que ter um representante. Tinha que vir alguém ser o início de toda a criação da humanidade. Não é porque Deus sabia que toda a humanidade pecaria que ele ia deixar de criar. A pessoa, vou ver que todo mundo vai pecar, não vou mais criar. Vou deixar de ser Deus, não vou criar mais. Vou ficar sendo Deus aqui na eternidade, só eu e eu. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que era o ancião de dias, o Verbo e o Espírito de Deus na eternidade. Só eles. Porque a teologia e a própria palavra dá esse entendimento de que já na eternidade, antes da criação, eles tinham comunhão. Eles conversavam entre si. Eles se alegravam. Provérbios 8 fala da alegria do pai com o filho, só que chama lá o verbo de sabedoria e o Deus de criador. Eles viviam na eternidade, mas não precisavam criar. Mas que graça tem um Deus que não cria nada? Agora, você acha que não vale a pena a criação, não? Olha toda a beleza da criação. Olha a complexidade que há em você. Você já parou para pensar que sem o dedão do pé você desequilibra? Não, sem o dedão do pé você desequilibra. Você não tem equilíbrio sem o dedão do pé. Sem as axilas você esqueceria de tomar banho. Você já parou para pensar todo o complexo sistema digestivo que a gente tem? É o estômago que manda para o intestino, cada um faz sua função, e aí tem o fígado, e aí tem os rins. Já parou para pensar como que flui o seu fluxo sanguíneo a partir do coração? Mandando para as veias, para as artérias, e o sistema que vai e volta, o sangue, meu irmão. Uma coisa incrível, né? Sangue oxigenado para o cérebro. Não! Olha para você, olha a complexidade. Aí quando Deus fala aqui, viu o homem e achou muito bom quando ele terminou a criação, com a glória, coroando o homem de glória como coroa da criação, e falou que foi muito bom toda a criação. Pega uma cadeira grande ali, ó. Halabarashuri Mikalamaia. Mesmo você olhando no espelho, você vê um olho que é menor, o outro que é maior. Irmão, você pode ver que a corrupção na humanidade foi tão tremenda e tão terrível que nenhuma parte do seu corpo é igual ao outro. O lado esquerdo é diferente do direito. Pode olhar, olha as suas mãos, olha o seu olho, vai lá. Até a barba do homem é diferente. Um lado do outro. Um lado fecha certinho, o outro não fecha. Quando fecha tem algum defeito de algum outro lado. Isso aqui, irmão, mesmo diante de todas essas imperfeições, você já parou para pensar na beleza que é o ser humano? Não estou falando de beleza, de estética, de que um acha bonito e o outro acha bonito. Estou falando da formação humana, biologicamente falando, estruturalmente falando, toda a complexidade que envolve a natureza, o mar, os limites do mar. Quando eles passam os limites é porque tem coisa errada na criação. Já parou para pensar céu? Se você já estudou a questão dos astros, a questão das galáxias, toda a complexidade da criação, você acha que não valeu a pena a criação de Deus? Porque o homem ia pecar? Os gêmeos não são iguais? Nem os gêmeos. Tem os siameses, até os siameses não são iguais. E tem os outros que não são siameses, que são gêmeos. Eu não sei nem qual o nome que se dá. Então,
Como que Deus vai deixar de criar porque alguém vai falhar no meio do propósito? Não, vai falhar, eu arrumo um jeito lá na frente. Porque eu sou Deus, ele é Deus. Ele previu tudo isso. Então se ele previu que ele pecou, por que deixou pecar? Oxi, porque ele não está fazendo robô, ele estava fazendo seres humanos racionais, com poder de decisão. Aí é a mesma coisa que você nasce, mas eu não pedi para nascer, ingrato. Você já viu? Filho quando fala para o pai e para a mãe assim, ó, depois do mundo porque quis. Porque quis o quê? Toma vergonha na cara, agradeço que você nasceu. Mas é maravilhoso. É porque tem filho que quando fica revoltado porque o pai está cobrando uma coisa ou outra, não, depois do mundo porque quis. Porque quis, tem que dar um tapão. Mas é maravilhoso, né? Te deu o maior dom que é a vida. Por isso que a Bíblia manda honrar pai e mãe. Por quê? Porque independente se vocês não tiveram condição, se vocês foram maus pais, porque tem maus pais, independente. Mas o maior dom eles te deram, que é a vida. Glória a Deus, aleluia. Você existe, tudo dá para mudar enquanto está vivo. Porque o vitimismo é terrível. Tem pessoas que nascem em situações terríveis. Nós também não vamos tapar sol com a peneira. Tem gente que nasce no lixo. Literalmente. Já não ouviram falar de criança abandonada no lixo? Ele nasceu no lixo, foi jogar no lixo. Pais e mães que moram na rua, eles conhecem camisinha, eles conhecem pílula, tem tudo gratuito, mas eles fazem o filho normalmente. Aquela criança não tem culpa do estado que ela nasceu. Mas porque ela nasceu naquele estado não tem mais jeito na vida dela? Ela tem que virar criminosa? Não. Tem muita gente que muda de vida saindo do lixo. Nem todo mundo vai mudar de vida saindo do lixo, mas tem gente que vai conseguir viver bem na terra. Pelo menos viver honestamente vai. Não aceito ninguém falar que o crime, não sei o quê, porque entrou no crime, porque a vida entrou pro crime, porque a sua corrupção tinha tendência criminosa nela. Verdade. Verdade. Por quê? Porque tem pessoas que nascem em situações ainda piores do que alguns. Porque quando eu tinha 13 para 14 anos, eu tive alguns envolvimentos que eu não tenho nenhum motivo de alegria e de glória neles. Mas eu não tinha motivo nenhum para isso. Porque você vê pessoas que nasceram em situações tão terríveis e elas pegam latinha na rua, elas pedem para alguém ajuda, mas não entram para a criminalidade. Então, esse é um ponto que não existe nem desculpa, mas voltando para o foco da aula. Então, a humanidade entrou em um estado de corrupção generalizada, em que sem Cristo não há solução. Porque todos nascem em estado de corrupção. Alguns vão perverter terrivelmente, outros vão estar moderadamente corrompidos. Mas todos estão corrompidos em algum ponto. Amém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a solução está na morte de Cristo. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Fala assim, sem Cristo, a humanidade toda estaria perdida. Então, irmão, como eram salvas as pessoas na antiga aliança? Como eram salvas as pessoas antes da lei de Moisés? As pessoas eram salvas porque Deus imolou um animal para vestir Adão e Eva antes de tirá-los do jardim do Éden. Em Apocalipse 13:8, ou 13:18, não me lembro, ou 18:13, agora eu não estou lembrado, vai dizer que sobre os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse desde a fundação do mundo remete ao Éden, porque quando o homem pecou, Deus precisou sacrificar um animal. O texto não fala lá, mas por causa do Apocalipse a gente sabe. Mas
Como Deus reveste ou veste Adão e Eva de peles de animais sem ter sacrificado o animal? Um animal teve que ser sacrificado para colocar a pele de Adão e Eva. Para que eles saíssem cobertos do Éden, cobertos das suas vergonhas, vestidos com roupas. Por isso que hoje você tem consciência, porque você olha, você sabe que está nu, você sabe que não deve estar nu, você tem que pôr roupa. Mas Deus vestiu o homem e a mulher com peles de animais. Deus sacrificou animal. O que significa que lá no Éden um cordeiro foi morto para que o homem saísse vestido. Isso apontava para a obra de Cristo na cruz. Então, como eram salvas as pessoas? De Adão até Moisés, crendo no Deus que matou um animal para que Adão e Eva saíssem do Éden cobertos, que era um apontamento da obra de Cristo. Então, eles criam em Cristo dessa forma, sem saber quem era o Cristo. Mas houve uma obra de redenção, houve uma obra para que o homem fosse coberto. Então, eles criam olhando para trás. Fala assim, aquele cordeiro, fala, aquele cordeiro representava Cristo morrendo para cobrir a humanidade do seu pecado. Então nós precisamos nos revestir de Cristo hoje, porque Paulo fala, já vos revestistes de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Precisamos estar revestidos de Cristo, para que quando Deus olhe, não olhe nós, olhe Cristo em nós. Glória a Deus. Por isso que a palavra fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Então a antiga aliança, de Adão até Moisés, eles morriam na esperança do Messias que era representado no Cordeiro. E de Moisés para frente, eles imoravam cordeiros esperando a vinda do Messias. Glória a Deus. E nós cremos no Messias que já veio e morreu na cruz. O Cordeiro de Deus que João disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. São 5h20. Eu já tenho que parar faz tempo. Vamos agradecer, irmão? Na próxima, vamos orar agradecendo, vamos esperar os momentos aí. Tem café. E já orar pelo depois café. do café a gente volta aí. Eu falo depois. Amém, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Jesus.